Quando eu estava crescendo e morava no subúrbio, sempre tive a intenção de me mudar para a cidade quando tivesse idade suficiente. Não aprendi a dirigir um carro e andava de trem e ônibus para todos os lugares que ia. Parecia não fazer sentido ter um carro e morar na cidade, quando tudo o que um carro faria era custar ainda mais dinheiro e dificuldades para estacionar e coisas do gênero. As coisas não eram muito boas em casa com meus pais. Eles eram do tipo que diziam coisas que faziam você realmente acreditar que eles queriam que os filhos saíssem de casa o mais rápido possível. Eles não me incentivavam a cursar a faculdade ou algo do gênero, e eu nunca fiz planos para isso. Minha vida basicamente me obrigou a sair de casa quando fui forçado a isso e, provavelmente, a trabalhar em um fast food ou no varejo por um longo tempo. Eu me formei um semestre mais cedo, simplesmente porque podia. Isso também significava que, como eu não estava indo para a faculdade, tinha que começar a procurar um lugar para morar. As provas finais do semestre terminavam em janeiro, então era quando eu começava a procurar. Eu morava fora de uma grande cidade do norte, portanto o inverno seria muito rigoroso e seria difícil procurar um lugar para morar na cidade. Eu tinha um emprego no subúrbio. Eu ia fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazia. As pessoas tendiam a morar nos subúrbios e trabalhar na cidade, mas eu tinha visto os locais de fast food e varejo na cidade e não tinha vontade de trabalhar lá. Portanto, eu queria morar lá, mas planejava manter meu emprego no subúrbio. Além disso, me locomover contra o fluxo na hora do rush nos trens seria uma experiência agradável. Logo de cara, achei muito difícil encontrar um lugar para morar. Eu tinha 18 anos e havia concluído o ensino médio sem histórico de crédito ou referências de vida. Não queria ter um colega de quarto. Queria encontrar um apartamento estúdio e morar sozinho. Isso tornou ainda mais difícil encontrar um lugar, mas continuei procurando um lugar. Eu tinha um compromisso para ver um estúdio em um prédio um pouco mais ao norte do que eu queria morar. O prédio também era muito antigo e ficava em uma parte não muito boa da cidade. Portanto, eu não tinha certeza se queria morar lá. No entanto, disse ao gerente do prédio que pensaria no assunto e que entraria em contato com ele. Naquele momento, já estava escuro lá fora. Estava muito frio lá fora e tinha começado a nevar quando comecei a caminhar de volta para a estação de trem. Eu estava tentando economizar o máximo de dinheiro possível para a mudança, então não peguei um ônibus para a estação de trem. Seria uma caminhada um pouco longa, mas o frio e a neve não me incomodaram nem um pouco. Como eu estava bem ao norte da cidade e estava nevando muito lá fora naquele momento, não havia muitas pessoas por perto. Esse foi um dos motivos pelos quais considerei não querer me mudar para lá, porque eu queria estar perto de pessoas. Passei por baixo do túnel que ficava antes de chegar à estação de trem, e havia um cara encostado na parede lá embaixo. Quando ele me viu, percebi que ia me dizer alguma coisa, o que me deixou desconfortável. Eu não gostava quando pessoas que eu não conhecia na rua falavam comigo. Bem, achei que ele fosse pedir algum troco e eu teria lhe dado. Eu estava com a mão no bolso para pegar um pouco. Entretanto, o cara me perguntou se eu queria comprar drogas dele e fui pego de surpresa. Na época, eu não fumava nada, então fiz um comentário desajeitado, recusando a oferta. Parece que meu comentário desajeitado o ofendeu. Ele ficou com muita raiva de mim rapidamente e começou a me acusar de desrespeitá-lo. Tentei ignorá-lo e segui meu caminho, mas isso só fez com que ele ficasse ainda mais irritado comigo. Eu estava começando a ficar com medo e só queria ir até a estação de trem. O traficante exigiu que eu parasse e voltasse para ele. Eu realmente achava que a melhor coisa a fazer era ignorá-lo, mas estava muito enganado. Isso só o deixou mais irritado comigo. O cara me agarrou por trás, chocando-me e me empurrando contra a parede do túnel. Foi então que percebi que ele tinha uma faca com ele. Ele me segurou contra a parede com a faca, dizendo que eu o havia desrespeitado. Neguei que tivesse feito isso, dizendo-lhe que só queria chegar ao meu trem e voltar para casa porque estava muito frio lá fora. No entanto, isso não pareceu convencê-lo e ele ficou seriamente irritado comigo. Não sei o que eu teria feito se, de repente, 3 pessoas virassem à esquina e estivessem passando por baixo do túnel. O traficante rapidamente escondeu a faca de volta em seu casaco e se afastou de mim. Na verdade, ele aproveitou o momento para partir em direção aos 3 homens,
Suponho que para tentar vender um pouco de drogas para eles ou algo assim. Eu sabia que tinham me jogado um salva-vidas e o aproveitei. Saí rapidamente do túnel e subi as escadas para a estação de trem. Entrei na pequena estação, que tinha um atendente, então eu tinha relativa certeza de que estaria seguro ali. Quando o trem chegou, o traficante de drogas estava na plataforma me observando. Pensei que ele também entraria no trem, mas ele não entrou. No entanto, ele me observou quando me sentei à janela e me mostrou sua faca enquanto o trem se afastava. Não é preciso dizer que não fiquei com aquele apartamento. Depois que meus pais se divorciaram, eu realmente não gostava de ficar com meu pai. Meu pai e minha mãe ainda moravam no mesmo bairro, embora não fossem muito próximos. Eu passava a maior parte do tempo com minha mãe, embora tivesse um quarto na casa de ambos. Meu pai ficou muito deprimido após o divórcio. Ele passava boa parte do tempo em que eu estava com ele bebendo e não prestava muita atenção em mim. Eu só passava um fim de semana ocasional na casa dele e somente quando ele insistia. E como eu estava passando o Natal com minha mãe, ele insistiu que eu passasse o fim de semana antes do Natal na casa dele. Então, meus pais combinaram isso. Na época, eu tinha 10 anos de idade. Acho que é importante saber disso para que você entenda algumas das decisões que tomo nesta história. O dia estava péssimo desde que voltei da escola para a casa de meu pai. Estava nevando muito forte o dia todo. Então, ao caminhar até a casa, meus pés ficaram bastante encharcados por causa da neve. Quando cheguei à casa do meu pai, ele já tinha começado a beber. Portanto, a noite não estava indo muito bem. A única coisa de que eu gostava era o fato de que estava nevando lá fora. Então me sentei na janela, tomando chocolate quente e vendo a neve cair. Bem, meu pai bebeu tanto que acabou adormecendo em sua poltrona. Isso não era incomum, mas tornou a noite tão ruim quanto qualquer outra. Eu tinha apenas 10 anos e realmente não sabia o que fazer estando em casa basicamente sozinho. Não era a primeira vez que eu tinha que cuidar completamente de mim, mas não me importava muito com isso. Parecia que eu estava perdendo meu tempo e minha noite na casa dele. Foi então que tive a brilhante ideia de caminhar até a casa da minha mãe. Eu já havia feito isso antes e era uma caminhada um pouco longa. Eu também não deveria estar na rua tão tarde da noite. Também pensei que minha mãe poderia estar dormindo ou fora de casa, mas eu não suportaria passar mais tempo nesta casa com meu pai desmaiado. Eu me agasalhei o melhor que pude com o que tinha em casa. E então saí para a neve. Realmente estava nevando muito, e a neve estava se acumulando no chão. Isso tornou a caminhada até lá muito mais difícil do que a caminhada da escola. Mas eu estava determinado a voltar para a casa da minha mãe. Eu estava andando bem devagar pela neve. Ao passar por cada poste de luz, eu via como a neve estava caindo forte e pesada. Algumas vezes, senti que deveria dar meia volta e voltar para a casa do meu pai, mas achei que não haveria problema quando finalmente chegasse em casa. Eu já estava na metade do caminho quando algo aconteceu. Uma porta se abriu e um homem mais velho apareceu na varanda. Ele começou a conversar comigo, perguntando se eu queria entrar em sua casa para me aquecer. Ele disse que estava muito frio e úmido lá fora, e que se eu entrasse em sua casa, ele poderia ligar para o meu pai para que ele viesse me buscar. Eu acenei para ele dizendo que estava bem. Eu só estava tentando chegar em casa e poderia chegar lá sozinho. Foi então que ele começou a me oferecer coisas como chocolate quente e fudge se eu entrasse em casa. Ele estava me deixando desconfortável porque eu não deveria falar com adultos que não conhecia. Eu queria poder andar mais rápido, mas para isso teria de ir para a rua e isso também não era permitido. Eu queria me afastar dele porque não me sentia bem com ele falando comigo. Eu não gostava de conversar com estranhos. Quando tentei continuar, notei-o pelo canto do olho. O homem começou a descer rapidamente pela calçada da frente, vindo direto na minha direção. Não achei muito importante, mas fiquei muito assustado quando ele me agarrou pelo braço. Ele começou a tentar me puxar em direção à calçada da frente, e eu sabia que ele estava tentando me levar para dentro de sua casa. Eu estava apavorado e me esforcei ao máximo para me afastar dele. Comecei a gritar e a pedir que ele me soltasse, mas o cara estava me arrastando, e como era muito maior do que eu, estava ganhando.
Não havia dúvida de que ele conseguiria me levar para sua casa. No entanto, tive muita sorte, pois um limpa-neve estava descendo a rua naquele momento. Isso chamou a atenção do homem que estava me arrastando. Consegui usar o gelo da calçada para desequilibrá-lo e fazê-lo cair de bunda no chão. Em seguida, pulei sobre o banco de neve que separava a calçada da rua e entrei na frente do limpa-neve. O homem que havia me agarrado se levantou e começou a correr de volta para a casa. O limpa-neve parou e um homem grande saiu da cabine. Corri até ele e disse-lhe que o homem daquela casa havia tentado me sequestrar e que ele poderia me ajudar. O motorista me deixou entrar em seu caminhão e usou seu telefone para chamar a polícia. Ele esperou em frente à casa até que eles chegassem, o que demorou um pouco. Mas quando eles chegaram, foram até a casa e confrontaram o homem. Ele foi preso por tentar me sequestrar. A polícia então me levou para a casa da minha mãe. Em primeiro lugar, tive alguns problemas por ter tentado fazer a caminhada. Na maior parte, meus pais ficaram felizes por nada de ruim ter acontecido comigo. Esse foi sem dúvida o maior perigo do qual já passei. Eu tinha um amigo chamado Dan, que era muito parecido comigo. Ele era um cara meio sombrio, usava preto o tempo todo, mantinha seu apartamento escuro o tempo todo e tendia a passar a maior parte do tempo sozinho. Na verdade, não me lembro como nós dois começamos a conversar e acabamos nos tornando amigos, porque não éramos do tipo sociável. Mas, seja como for, nos tornamos bons amigos. Embora tivéssemos idades próximas, Dan não havia passado por tantas coisas na vida quanto eu. Eu tinha tido relacionamentos, tanto bons quanto ruins. Ele realmente passou a maior parte do tempo sozinho. Acho que talvez tenhamos nos conhecido em um site de relacionamentos ou algo assim e decidido ser amigos. Ele conheceu alguém no site talvez uns 6 meses depois que nós dois nos tornamos amigos e ficou realmente apaixonado por ela. No entanto, seu amor recém-descoberto era bastante óbvio para mim. Para começar, eles moravam em estados diferentes. Sempre que Dan tentava encontrar uma maneira de ficarem juntos, nunca dava certo. Era realmente um monte de drama e eu não podia dizer a Dan o que pensava, porque sabia que ele ficaria furioso comigo. De qualquer forma, o dia em que tudo chegou ao ápice foi o dia em que houve uma nevasca. Meu trabalho fechou bem no início da tarde e cancelou o trabalho do dia seguinte por causa dos metros de neve que eram esperados. Assim, dirigi por uma grande quantidade de neve pesada para chegar em casa e planejava não sair de casa por alguns dias. Já era bem tarde da noite, por volta das 11 da noite, quando recebi uma ligação do Dan. Eu não tinha ouvido falar muito dele ultimamente, porque ele estava muito envolvido com sua namorada. Ele estava muito angustiado ao telefone e eu mal conseguia entender o que ele estava falando. No entanto, ele continuava me pedindo para ir até a casa dele porque não confiava em ficar sozinho. Eu definitivamente não queria sair para a nevasca, mas é claro que não tinha problema em fazer isso por um amigo. Foi difícil chegar à casa de Dan. A neve estava caindo ainda mais forte do que antes, e era difícil enxergar qualquer coisa. Ele não morava muito longe de mim, mas demorei quase até a meia-noite para chegar à sua casa. Quando cheguei lá, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. A pessoa por quem ele supostamente estava apaixonado vinha fazendo alguns jogos doentios com ele, embora Dan não conseguisse ver as coisas dessa forma. A pessoa deveria ter vindo de carro para visitar Dan no fim de semana, mas alegou que havia percorrido metade do caminho e não conseguiu mais dirigir. Chegaram ao ponto de dizer a ele que iriam se matar no carro, porque estavam muito chateados por não terem conseguido terminar a viagem para vê-lo. Dan se ofereceu para ir e procurá-la e buscá-la, mas ela acabou desligando e parando de atender o telefone. Então, Dan e eu estávamos como sempre, no escuro, em seu apartamento. E havia uma energia negativa extremamente forte no ar. Eu estava fazendo tudo o que podia fazer como amigo para tentar consolar meu amigo, apesar de todo o mau humor que o cercava. Por fim, embora tenha sido difícil, consegui fazer com que Dan se acalmasse o suficiente para que ele cochilasse por um tempo. Eu estava deitado em sua cama cuidando dele quando ele adormeceu. Quando isso aconteceu, fiquei deitado no escuro, olhando para a neve que caía lá fora. Eu não era do tipo que costumava adormecer na cama de outra pessoa,
mas tinha que estar lá para o meu amigo. Então, fiquei ali deitado, observando a neve enquanto ele dormia ao meu lado. Pensei ter ouvido algo em outra parte do apartamento. A princípio, não achei que fosse nada. Entretanto, enquanto eu estava deitado, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo que realmente me aterrorizaram mais do que eu jamais havia me assustado antes. De repente, uma luz no corredor do lado de fora do quarto de Dan se acendeu. Imediatamente olhei para lá pela janela. Virei a cabeça bem a tempo de ver a sombra de alguém passando pela porta que dava para a sala de estar do apartamento. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei ali, congelado de terror. Alguém havia invadido o apartamento de Dan, mas eu não conseguia entender como isso havia acontecido. E também não sabia como lidar com o problema. Dan acordou e estava grogue, perguntando-me se eu havia acendido a luz. Eu lhe disse que não, e que tinha ficado na cama o tempo todo. Achei que havia alguém no apartamento e que eu iria dar uma olhada. A luz se apagou de repente. Não tenho certeza se foi por causa de tudo o que Dan havia passado naquela noite, mas ele decidiu logo resolver o problema. Ele se levantou, saiu do quarto e acendeu a luz do corredor. Depois, foi para a sala de estar e ficou fora por um tempo. Eu estava respirando pesadamente enquanto esperava que algo acontecesse em seguida. Esperava ouvir algum sinal de luta ou algum tipo de violência. No entanto, não ouvi absolutamente nada. Mas a espera foi estressante. Finalmente, Dan voltou para o quarto. Ele apagou a luz do corredor, entrou no quarto e se sentou na cama. Depois de um momento, ele me disse que não só não havia ninguém na casa, mas que o ferrolho da porta estava trancado. Isso significava que, se alguém estivesse no apartamento, não poderia ter simplesmente saído, pois não poderia trancar o ferrolho depois de sair. Acho que se Dan não tivesse visto a luz se apagar depois que acordou, ele poderia ter pensado que eu havia acendido a luz. Mas ele viu a luz se apagando e ficou tão confuso quanto eu no início. Entretanto, depois que nos permitimos algum tempo para processar o ocorrido, e depois que Dan percebeu que sua namorada estava brincando com ele o tempo todo, ele reconheceu que havia muita energia negativa em seu apartamento naquela noite. Então, ele pensou que talvez essa negatividade tivesse se manifestado em algo sobrenatural. Não sei como me sinto com relação a isso. Quero dizer, eu vi a sombra de alguém entrando na sala de estar. Eu tinha certeza de que alguém deveria ter estado naquele apartamento naquela noite. Cheguei a me perguntar se, de alguma forma, a pessoa poderia ter saído pela varanda. No entanto, não havia pegadas nem nada na neve. Nenhum de nós tinha qualquer ideia real do que testemunhamos naquela noite. Mas seja o que for, foi incrivelmente assustador para nós dois.